promulgada em 1948. A declaração ela faz parte da Organização das Nações Unidas e a declaração ela vai trazer inúmeros direitos para todas as pessoas de todo o mundo. Então, uma das características que a gente tem da Declaração Universal é a sua universalidade. Outra característica da Declaração Universal é de que ela vai tratar sobre direitos que são indivisíveis. Então, quando a gente fala de direitos humanos, a gente está falando de direitos indivisíveis. Então, quando eu falo em vida, quando eu falo em saúde, esses direitos eles não são separados, eles estão interligados. E uma outra característica da Declaração Universal é da sua interrelacionalidade com todas as temáticas na sociedade. Então, quando eu vou falar sobre povos indígenas, eu tenho que falar sobre meio ambiente. Quando eu vou falar sobre população LGBT, eu tenho que falar sobre qualidade de vida, tenho que falar sobre direito à igualdade. Então, todos esses direitos humanos, eles estão interconectados. E a gente tem uma questão que é de primazia da declaração, que é a dignidade humana. E nessa perspectiva, em 1948, a gente tem essa Declaração Universal, que ela faz parte da ONU, e o Brasil, ele é signatário da ONU, ele faz parte da Carta da ONU de 1945. Seguindo uma linha do tempo, olhando aqui para o nosso território brasileiro, o que aconteceu na década de 60 e 70? Ditadura militar. Olhando para o direito dos povos originários, esses povos originários que a gente está aqui dialogando sobre as suas várias etnias, principalmente aqui no nosso estado de Mato Grosso, que existem mais de 40 etnias, esses povos originários, por muito tempo, eles foram invisibilizados pelo Estado de Direito. Só que, com a Declaração Universal de Direitos Humanos, a gente tem ali uma leitura sobre esses povos, principalmente porque essa declaração ela vai trazer uma ideia de que nós temos que discriminar, proibir toda forma de discriminação. Então, se temos um determinado Estado que está escravizando povos, um determinado Estado que está cometendo genocídio, esse Estado de Direito ele tem que ser punido, ele tem que ser sentenciado. E numa perspectiva de sociedade mundial. E aqui o Estado brasileiro, na década de 70, o que estava fazendo? Houve um fomento da ditadura militar para que as pessoas migrassem para a Amazônia. E não qualquer pessoa, mas que empresas, latifundiários fossem para a Amazônia. E na Amazônia já existiam os povos originários. E esses povos, eles foram esbulhados, foram mortos, justamente para dar espaço para esse chamado progresso. E nessa acepção, na década de 70, o Estado brasileiro passou a ser conhecido internacionalmente como um Estado que estava cometendo genocídio. E vejam só, o genocídio indígena. E vejam só, o Estado brasileiro, pactuado com outros estados soberanos perante a ONU, ele ficou numa situação de vulnerabilidade, porque estava sendo exposta à situação que estava acontecendo aqui. E mais do que depressa, o que o Estado brasileiro fez? Criou o Estatuto do Índio em 1973. Só que esse Estatuto do Índio, ele foi um estatuto pensado numa ideia de que os indígenas, eles integrariam a comunhão nacional. Então, quando vocês conheciam o Estatuto do Índio, já ouviu falar? De 1973? Esse estatuto, já no seu primeiro artigo, ele diz que a ideia é integrar os indígenas à comunhão nacional. Então, em um dos seus artigos, ele traz que quem são os indígenas? São indígenas que são isolados, em vias de integração, e indígenas integrados. Só que qual que é a problemática desse estatuto?
É porque justamente nós temos que pensar nessa sociedade indígena como uma sociedade que é autodeterminada, que tem autonomia, que tem a sua diversidade linguística, a sua diversidade cultural. Então, esse estatuto, ele ainda existe, ele ainda está em vigor, só que ele está em descompasso com as comunidades indígenas, porque a ideia atual é justamente a de fortalecimento dessa pluralidade, desse contexto indígena. Então, aí já fica uma crítica, que é preciso surgir um novo estatuto que vá de acordo com as diretrizes atuais desses povos originários. Mas é importante relembrar que uma das questões no estatuto é sobre a demarcação de terras. Que essa demarcação de terras ela vem ali em 1988, na Constituição, e no seu artigo 231, e a Constituição de 88 ela traz essa necessidade de demarcação de terras dos povos originários. Além de outros direitos, direito à educação, uma educação que seja indígena, que seja promovida a partir da linguagem dos povos, direito à saúde, direito à autodeterminação. E, seguindo essa linha, em 1989 a gente tem, no plano internacional, uma convenção da Organização Internacional do Trabalho, que é a Convenção 169. Essa convenção ela vai reafirmar os direitos dos povos originários e grupos tribais perante toda a sociedade internacional. E o Brasil é signatário dessa convenção. Então vejam só, o Estado brasileiro ele se compromete no âmbito jurídico interno e internacional de promover direitos e garantias fundamentais aos povos indígenas. E temos também, em 2007, uma declaração das Nações Unidas sobre os povos originários, reafirmando essa necessidade de valorizar os conhecimentos tradicionais, os conhecimentos dos povos originários e a sua linguagem e, principalmente, a demarcação do território. E é importante a gente ressaltar aqui que essa demarcação ela não é e não deve ser feita de qualquer jeito, justamente porque o território para os povos indígenas é diferente do conceito de terra. Porque quando a gente fala em terra, a gente fala apenas no espaço geográfico. Mas quando a gente fala em território, a gente fala na questão cultural, na espiritualidade, na ligação desses povos com a natureza. E tudo isso deve ser observado. E isso é protegido no âmbito internacional e no âmbito jurídico interno. Bom, criei toda essa narrativa aí de direitos para chegar agora no que eu preciso realmente falar. Bom, voltando lá para a década de 70, a gente tem aqui no estado de Mato Grosso, em 1971, a chegada do Dom Pedro Casaldáliga. Vocês já ouviram falar no Pedro Casaldáliga? O Pedro Casaldáliga, ele chega ali na região do Araguaia, em 1971, e ele se depara justamente com aquela situação que eu trouxe para vocês, de que uma região em que os povos indígenas estavam sendo esbulhados de seus territórios e sendo mortos por conta dessa ocupação territorial pelo latifúndio. E a partir disso a gente vai ter um bispo trabalhando para que esses povos originários e também poceiros, eles tenham esse direito à sua propriedade privada, o direito à terra. Vou convidar a Stephanie para ela fazer um breve comentário sobre o Pedro. Boa noite, meu nome é Stephanie, sou acadêmica do curso de Direito e o professor Guilherme me convidou para estar falando um pouco sobre a trajetória do Pedro Casaldáliga na luta pelos povos originários. Bom, a trajetória do Pedro foi marcada por uma atuação firme em defesa dos direitos humanos, especialmente dos povos indígenas, dos camponeses, dos poceiros e, tradicionalmente, das populações excluídas.
Quero destacar que o papel de Dom Pedro Casaldáliga na luta pelos grupos vulneráveis é importante não só pelo que ele fez, mas da maneira que ele fez. Ele não ficou apenas no discurso, ele enfrentou com coragem o latifúndio, a violência no campo e a omissão institucional. Por sua postura profética, ele tornou-se alvo da ditadura militar, mas nem nessa situação ele se calou. E o que mais me chamou a atenção é porque ele não falava por essas pessoas, mas falava com elas. Isso mostra pra gente a importância da valorização da cultura indígena, do saber popular, da fé do povo simples. E isso é muito atual, porque ainda hoje, infelizmente, a gente vê que esses povos ainda são silenciados e inviabilizados. Bom, o compromisso do Casaldáliga com os povos vulneráveis também é expresso nos seus poemas. No poema Eu e Tu, Araguaia, ele dá voz aos povos originários e denuncia os processos de violência e apagamento que sofreram, quando ele diz assim, que nós, ó Araguaia, conseguimos salvar dos invasores. Ele resume a essência de sua luta, o reconhecimento da dignidade e da espiritualidade dos povos indígenas, o direito à terra, à vida e à memória. Então, o Pedro Casaldáliga, ele foi um verdadeiro defensor dos direitos humanos, um poeta da justiça e uma referência ética e espiritual na luta pelos grupos vulneráveis. Mesmo, muito obrigado, Stephanie. Bom, pessoal, quando a gente fala do Pedro, ele vai desencadear aí uma produção de obras, que são obras poéticas e também obras sobre a sua vida, que a gente tem um diário publicado pelo Pedro, que chama Creio na Justiça e na Esperança, e nesse diário ele vai contar sobre a sua vivência ali no Araguaia em luta pelos direitos dessa população vulnerável. Só que ele também tem obras publicadas, obras poéticas, e essas obras, elas enfatizam essa necessidade de que as pessoas têm por reivindicar por direitos. E o que acontece? Quando a gente volta no início da minha fala, os direitos humanos, eles são direitos que eles são conquistados ou eles são dados para nós? Esses direitos eles são conquistados em cima de luta, em cima de sangue. Muitas pessoas morreram para que nós tenhamos o acesso a direitos que temos aqui atualmente, principalmente nesse espaço de fala, nesse espaço plural. E o Casaldáliga, ele vai retratar isso tanto na sua vivência quanto nas suas obras literárias. Então, o meu objeto de estudo é justamente identificar essa luta por direitos humanos na poesia do Pedro Casaldáliga. E aí, bom, aqui eu trouxe para vocês algumas imagens. Esse aqui é o Pedro, em 1977. Ele participou de audiências e reivindicações pela demarcação de terras, principalmente dos povos Tapirapé, Carajá e povo Chavante. E aqui a gente vê uma fotografia dele retornando da 10ª Assembleia Indígena na aldeia Tapirapé, numa carroceria de um caminhão. Temos uma outra imagem também dele nessa carroceria. Aqui já é uma imagem do Pedro Casaldáliga já idoso, celebrando uma missa, né, com os povos originários. Uma outra demonstração de afeto de um indígena com o Pedro. Essa imagem aqui é como o Pedro ele estava do lado de poceiros e de povos originários na luta da propriedade privada. O Pedro ele foi muito perseguido. E foi perseguido por latifundiários. Então ele foi ameaçado de morte várias vezes. E aqui é um chamado de proteção ao Pedro, que está Dom Pedro Casaldáliga, ameaçado de morte na defesa da terra dos índios Chavante em São Félix do Araguaia. Lute contra a violência e pela desapropriação da reserva em favor dos índios. E aqui eu coloco o link, né, em que estava esse chamado, que é de 2013. Bom,
Bom, e aqui a gente chega na obra Versos Adversos, que é obra obrigatória no vestibular da Unemate. Quem fez o vestibular aqui recentemente. Essa obra ela é publicada em 2006. Ela é uma antologia, então ela reúne inúmeros poemas do Pedro publicados durante sua vida, alguns inéditos, outros não. E aqui ele vai trazer justamente essa perspectiva de luta por direitos humanos. Então a gente vai encontrar alguns poemas que falam sobre a luta da causa indígena, tá? Pode passar. Bom, eu tentei colocar aqui uma imagem de como é as páginas desse livro. É uma obra que ela é gratuita, tá? Então é só pesquisar Versos Adversos, então ela já está disponível no primeiro link. Ela tem toda na íntegra. Esse primeiro poema, eu vou chamar quem? O Abrão, para ler? O Abrão vai fazer a leitura do poema pra gente, Eu e Tu, Araguaia. Boa noite aos remanescentes. Eu e tu, Araguaia. Eu e tu, Araguaia, somos um tempo só. Abramicamente numerosas nos garantem os sonhos, as estrelas, lá fora proibidas. O IP batiza ainda com ouros gratuitos o silêncio que nós, o Araguaia, conseguimos salvar dos invasores. Sempre ainda encontramos, eu e tu, a pergunta inquietante de uma garça na beira, provocando respostas, acordando o mistério. De acordo com a lua, sacerdotisa virgem, tu estavas no princípio, alfombrando as cadências do aruaná sagrado. Os potes carajá recolhiam teus olhos desleídos, e os peixes costuravam de prata teu banzeiro. Ainda o Padinciço não mostrava aos pobres nordestinos essa bandeira verde inconquistável. Não havia Funai, Sudã nem Inca. Eram Deus e as aldeias. Eu e tu, Araguaia, Pedro Casaldáliga. Bom, esse poema aqui, ele traz inúmeras... além da sua reflexão poética, mas ele traz inúmeras referências à época. E principalmente aqui, qual é o povo que ele está referenciando? Que é o povo Carajá, lá do Vale do Araguaia. Ele também fala que aqui não havia Funai, nem Sudã, nem Inca. Eram Deus e as aldeias. Justamente fazendo essa reclamação desses invasores nesse território. Bom, essa obra aqui é publicada em 2006, mas nós temos uma obra que é publicada em 1978, que é justamente nesse primeiro período aí do Casaldáliga no estado de Mato Grosso, que chama Antologia Retirante. Eu queria que a Sara ainda está aí? Fizesse a leitura do poema Aldeia Tapirapé. Boa noite a todos. Aldeia Tapirapé. Do outro lado, um pássaro responde ao meu silêncio, confirmando a mútua profecia. Os pássaros são livres quando os homens o são. E um peixe tucunaré, como uma rúbrica, salta rompendo a água, selada pela luz e a treva, unidas em penumbra de anistia. Eu sou o mundo inteiro. Todos os tempos são comigo, esta hora de ocaso sobre o lago. Duas canoas se abrem, em ângulo e em signo, ao lago e à história. Cantídio dava, esta noite, suas pistas principais, como seu povo era no princípio. Como chegou o Tori com suas ofertas, como vieram livres, tais quais uma promessa do paraíso antigo às irmãzinhas pobres. Como veio Francisco, o submersivo, brincava com os guris, banhavam-se com eles peixinhos inatos. Remava com os índios e comia com eles peixes e riso. Foi marcado de raia, foi marcado de tribo para sempre. Se revestia a alva e a casula exóticas. Francisco vai dançar? Perguntava todos da tribo em arco de surpresa. Ernesto Cardenal está me contando estes dias
as folhas e meus olhos, sua homenagem aos índios. A tribo está de viagem, quase toda em busca de laranjas, rio e costume acima. O fumo, sempre o fogo, sempre o amor tostando, sua lenha tão fraterna. Na casinha de Foucault, prepara com o coração de vésperas a ceia e o diálogo. Mas além dessa margem, mais além dos rios e da ilha pastada, a FUNAI, o governo, a mentira, a cultura, o progresso, fatalmente. Salvai-nos esse espaço de liberdade humana, ó Deus, ó pais índios. Há uma cega machado nesta margem, que desfolha suas flores violetas como um salmo, talvez do meio do luto. Como se a seca agora está para chover? Chovo pranto e protestos, e ouço uma voz que clama no sertão. Preparai os caminhos do Senhor, diz o povo. Dai passagem a seu povo, que é o povo. Dizemos, dai passagem ao meu povo, que é o meu povo, diz o Senhor, senhores. Retirai vossas vacas, com respeito por elas, que são puras. Faraó, Delfim Neto, com licença ou sem ela, passagem ao meu povo, diz, com ira já acumulada, o Deus dos humildes resgatados. Eu partirei o mar vermelho de todas as tuas finanças e secarei a bolsa como um leito de areia maldita, e passará meu povo pisando, pés enxutos, vossos programas de autodesenvolvimento econômico. O pé de um homem livre vale mais que um império, faraós, tenho dito. Põe-me um tamanturá de dignidade humana, com um timbre em meus braços e em minhas pernas. Mãe Tapirapé, aldeia mãe, terra ainda livre, humana ainda. Se não morro de pistola de capanga pelos caminhos longe como um peão fugido, se não me enterram por sua própria conta a floresta ou o rio sob um ipê ou entre as garças brancas, enterrai-me nas aldeias luminosa, dentro do vosso barro e vossas palmas, irmãzinhas azuis. Ou enterrai-me na casa penumbrada, cabeça da tribo de grande Tchancunhampane, o homem mais amigo, o mais sensato, o mais discretamente nobre. De todos os quantos homens eu tenho conhecido, jazendo em uma rede de algodão bom, plantado e colhido, e cardado, e fiado, e tecido, por essas mãos índias criadoras. Um dia após o outro, numa lua e outra, sobretudo, quando o vento não estorva o jogo leve de algodão, e calam, como a noite, a pressa e o progresso, quando Deus passeia, ainda por esta aldeia pura, diante do pecado. Muito obrigado, Sara. Como que a gente pode observar, mais um poema em que o Casal Dáliga ele faz essa menção honrosa aos povos originários, principalmente em relação à aldeia Tapirapé. E agora eu quero convidar a Suíze para ler o poema Terra Nossa Liberdade, que apesar de não tratar diretamente sobre os povos originários, mas ele trata sobre o direito à terra, que é justamente essa luta que é dos povos originários e também dos poceiros que o Casal Dáliga tanto travou durante a sua existência. Terra nossa, liberdade. Esta é a terra nossa, a liberdade, humanos. Esta é a terra nossa, a de todos, irmãos. A terra dos homens que caminham por ela, pé descalço e pobre, que nela nasce, dela para crescer com ela, como troncos de espírito e de carne, que se enterram nela, como semeadura, de cinzas e de espírito, para fazê-la fecunda como uma esposa-mãe,
que se entregam a ela, cada dia, e a entregam a Deus e ao universo, em pensamento e suor, em sua alegria e em sua dor, com o olhar e com a enxada e com o verso. Prostitutos cridos da mãe comum, seus mal-nascidos, malditas sejam as cercas vossas, as que vos cercam por dentro, gordos, sós, como porcos cevados, fechando, com seus arames e seus títulos, fora de vosso amor, aos irmãos, fora de seus direitos, seus filhos, e seus prantos, e seus mortos, seus braços e seu arroz, fechando-os fora dos irmãos e de Deus. Malditas sejam todas as cercas, malditas todas as propriedades privadas, que nos privam de viver e de amar. Malditas sejam todas as leis, amanhadas por umas poucas mãos, para ampararem cercas e bois, e fazer a terra escrava, e escravos os humanos. Outra é a terra nossa, homens, todos, a humana terra livre, irmãos. Bom, pessoal, eu selecionei esses 3 poemas, mas a obra do Casal Dáliga está disponível na internet, então é só pesquisar. Ele tem inúmeros poemas que vão trazer essas reflexões e lutas sobre direitos, e ela traz justamente essa ideia para a gente analisar de que essa luta por dignidade humana, ela é uma luta coletiva. Todos nós, em grupo, em comunidade, em busca por direitos. E estar aqui fazendo esse colóquio é justamente também trabalhar essa necessidade de dar luz à temática, principalmente na universidade, que é um espaço plural que a gente constrói a cada dia. Minha fala é essa, muito obrigado. Pessoal, enfim chegamos ao fim